Olá, meninos, meninas, nonos anos. Então, hoje a gente vai fazer a correção da lista de proporção entre grandezas. Eu dividi em partes porque a lista é um pouquinho extensa, né? Como alguns de vocês até mencionaram. E se eu fosse fazer as 20 questões de uma vez, ia ficar muito longo e muito cansativo. Então, vamos dividir por partes. Então, eu dividi pelo temazinho, né? Que tinha acima das questões, tá? Então, prestem bastante atenção, porque essa correção é muito importante para entender também futuramente algumas fórmulas de física, na qual nós vamos depois estar retomando a esse conteúdo de agora, de proporção entre grandezas. Então, vamos lá. Antes de começar o exercício, eu quero explicar para vocês o que significam essas variáveis diretamente proporcionais. Então, tá. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Sendo uma variável numérica y, ela sendo função de uma outra variável numérica x, a gente pode falar que y vai variar em proporção direta com x. O que significa isso? Se eu dobro o valor de x, eu vou dobrar o valor de y. Se eu triplico o valor de x, eu vou triplicar o valor de y. Se eu quadruplicar o valor de x, eu vou quadruplicar o valor de y também. Então, em termos mais precisos, diz, né, que a razão, né, de y para x tem sempre o mesmo valor para cada x, o seu correspondente y. Traduzindo algebricamente, a gente vai ter uma constante que a gente chama de constante k. O que é essa constante k? Ela não é nula, ou seja, não pode ser zero e tem que ser positiva. Então, não tem constante negativa. Então, a gente expressa a relação entre x e y como está aqui para vocês. Que y, ele vai ser k vezes x. Aí eu quero achar qual é a constante. Na fórmula de diretamente proporcional, eu vou fazer o quê? Eu vou isolar k. Então, se x está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter a constante, né? Igual a y dividido por x. Lembrando que tem que ser, né, maior que, não pode ser zero, né, não pode ser nulo, tem que ser maior do que zero. Então, por isso que eu vou usar, para achar valores diretamente proporcionais, eu vou usar y dividido por x, tá? Próximo slide. Vamos para o exercício. Várias proporções de uma mesma substância foram medidas. Então, aqui na tabela eu tenho a relação de massa e tenho a relação de volume. Qual a unidade de medida que ele deu em massa aqui? Gramas. Qual foi a unidade de medida que ele deu de volume? Centímetro cúbico. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais? O que a gente aprendeu? Que para achar, eu vou pegar y e dividir por x. Aqui não tem nada especificando quem é x, quem é y, então tanto faz. Só que a gente sempre tenta optar por números que dê valores inteiros, né? É melhor usar um número inteiro ou usar 0, alguma coisa, 1 sobre alguma coisa, uma fração, né? Então, vou mostrar nessa questão número 1 de uma forma e na outra questão de outra forma. Então, eu postei para vocês a resposta, só que eu inverti, porque tanto faz fazer dos dois lados, mas eu tenho que estabelecer um padrão, né? Que eu coloquei aqui 5 dividido por 20, 7 por 28, 9 por 36. Aqui deveria ser 10 por 40, né? 10 dividido por 40. Só que agora eu vou colocar para vocês da forma que eu tinha feito, mas eu acabei anotando errado. Então, vamos lá. Eu tenho o valor de 20 dividido por 5. Ficou feio. Eu tenho o valor de 20 dividido por 5. E eu tenho, né? Vou pegar agora o 28 e dividir por 7. 28 dividido por 7. Eu vou pegar o 36 e dividir por 9. Aí, agora sim, 40 dividido por 10. Qual que é o valor de 20 dividido por 5? Eu tenho 4. Qual que é o valor de 28 dividido por 7? 4 também. 36 por 9, 4. 40 por 10, 4. Então, a gente viu aqui que essas divisões, elas são iguais o valor, que é igual a 4. Igual eu coloquei aqui, tá certo?
Então, se são iguais todos, eu falo que são diretamente proporcionais. Ah, deu um diferente. Então, não são diretamente proporcionais. Tem que ser todos os valores. Aí pede qual a constante de proporcionalidade. Já achamos na questão anterior. A constante de proporcionalidade, lembra? K é igual a Y sobre X. A gente não fez aqui Y sobre X? Qual foi o valor encontrado? 4. Aí a gente vai utilizar somente as unidades de medidas que nós não colocamos. No caso aqui, grama por centímetro cúbico. Certo? E consertem esse daqui, tá? Para montar o gráfico. Para montar o gráfico, eu preciso seguir um padrão para que a reta dele fique certinha, né? Passando pela origem, encontrando os pontos. Tá? Então, vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Daqui para o valor 5, eu com a minha régua medi 2 centímetros. Se até 5 tem 2 centímetros, então até 10 também vai ter 2 centímetros, tá? O difícil é achar o 7 e o 9. Então, para eu poder achar o 7 e o 9, eu posso fazer uma regra de 3. Certo? Eu posso fazer uma regra de 3. Então, por exemplo, assim, ó. Aqui eu utilizei 2 centímetros. 2 centímetros. Então, 2 centímetros, vou fazer aqui no cantinho, ó, 2 centímetros, eu coloquei o ponto 5, né? A posição 5 no meu gráfico. Quanto que eu preciso colocar de centímetros para o ponto 7? Aí eu multiplico o cruzado, igual vocês sabem fazer regra de 3. 7 vezes 2 é igual a 5 vezes x. 14 igual a 5 vezes x. Tá multiplicando, passa dividindo. X, então vai ser igual a 14 dividido por 5. O valor de x vai ser 2,8. Só que não vai ser 2,8 contando desse ponto aqui, não. Tem que ser do início. Então, eu contando, para colocar o ponto 7 aqui, eu vou andar daqui para cá, 2,8 centímetros. 2,8 centímetros. Eu estou sem caneta por enquanto, para escrever em tela touchscreen, tá? Aí vai ficar um pouquinho ruim porque eu tô me virando com o dedo. Então, não apaga. Mas, enfim. Dá para entender aí. Então, achei foi de 2,8. Ah, para achar 9, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, então, na regra de 3, ó, mudar o valor para 9. Mudar o valor para 9. E faço a mesma regrinha de 3, né? Então, vai ficar 9 vezes 2 igual a 5 vezes x. 9 vezes 2, 18, igual a 5x. 18 dividido por 5, x. X vai ser igual, nossa, 5 ficou feio, 5x. O x aqui vai ser igual a 3,6. Então, daqui para o ponto 9, eu tenho que andar 3,6 centímetros. Né? Marcar 3,6 centímetros. E aqui eu vou ter 4 centímetros, porque eu coloquei 2 centímetros para 5. O mesmo que eu faço aqui embaixo é o mesmo distanciamento que eu faço aqui no lado do y, tá? Então, tem que ser igual para os dois lados, tanto para as abscissas quanto para as ordenadas, certo? Então, beleza. Esse foi o gráfico. Para facilitar, você pode fazer a anotação aqui do lado, para não perder os pontos, né? De montar bonitinho. Duas grandezas P e H estão relacionadas conforme a tabela abaixo. Então, eu tenho aqui P e H e os seus respectivos valores. Ele quer saber se P e H são diretamente proporcionais, tá? Então, vimos que sim. Eu vou pegar os valores, eu vou dividir, e cada um, eu fazendo essas divisões vai dar 1/6 ou, né, 0,16. Posso fazer divisão ao contrário? Pode. 12 dividido por 2. 24 dividido por 2, 36 por 6, 42 por 7, não vai dar tudo 6.
Sim. Porém, aqui, quis mostrar de outra forma para vocês verem que tanto faz. Você dividiu de cima pelo de baixo ou dividiu de baixo pelo de cima. Ele vai ser diretamente proporcional. Vocês estão vendo? Quando é diretamente proporcional, é diretamente proporcional. Aí eu tenho que achar a constante de proporcionalidade K, né? Em relação a H igual a K vezes P. Então, eu tenho que o valor de H, tá aqui o valor de H, o K vezes P. K vezes P. E aí, como é que a gente já aprendeu que é a fórmula? Aqui é como se fosse o Y e aqui é como se fosse o X, gente. Igual aquela primeira formulazinha que eu mostrei pra vocês. Então, vai ficar H igual a K vezes P. Para eu achar a constante, é o quê? H dividido por P, né? Então, por isso que, no caso, a gente fez dessa forma aqui, 2 dividido por 12, não 12 dividido por 2. Aí, né, já tem o cálculo que eu coloquei para vocês, que deu o valor de 1 sobre 6, ou 0,16, que no caso é a nossa constante de proporcionalidade. Espero que tenha ficado bem claro. Tanto faz dividir o de cima pelo de baixo ou de baixo pelo de cima. O bom é você ter um padrão, para não esquecer. Sempre vou dividir o que está em cima com o que está embaixo, por exemplo. Né? Ou sempre vou dividir o de baixo com o de cima. Então, cria aí o padrão de vocês, o que fica mais fácil para vocês. E aqui, para fazer o gráfico, também da mesma forma, né? Aqui eu utilizei 1 centímetro para medir 2. Eu utilizei 1 centímetro. Então, se para 2 é 1 centímetro, para 4 também é 1 centímetro, para 6 é 1 centímetro. Se eu colocasse mais 1 centímetro aqui na régua, ia ser 8. Então, eu preciso do ponto 7, porque aqui tá 7. Então, eu andei somente meio centímetro. E essas distâncias todas aqui, eu coloquei 1 centímetro apenas. E não se esqueça, o que eu faço aqui, eu vou fazer aqui também. E olha o detalhe, passa pela origem. Então, a gente viu que os dois gráficos estão, vamos voltar, passando pela origem, tá? Então, a gente pode deduzir que um gráfico diretamente proporcional, quando eu bater o olho, ele vai passar pela origem, tá bom? Próxima questão. Considere os gráficos abaixo. Quais dos gráficos representam grandezas diretamente proporcionais? Foi o que eu acabei de falar para vocês. Os que possuem grandezas diretamente proporcionais, elas vão passar pela origem, tá? Então, no caso, os gráficos 1 e os gráficos 3. Esse daqui, já a gente vai ver sobre o que significa isso daqui, tá? Então, bateu o olho no gráfico, viu que tá aqui na origem, né? Então, é diretamente proporcional. Não sei se vocês vão lembrar do exercício que nós fizemos lá de aceleração. Tinha o gráfico de movimento retilíneo uniformemente variado. Então, aquele gráfico de movimento retilíneo uniformemente variado, do jeito que estava mostrando lá, era o quê? As informações que deu lá de velocidade e tempo diretamente proporcionais, porque você teve, passando pela origem, a reta aqui bonitinha. E quais são essas relações correspondentes? Eu creio que vocês tenham ficado em dúvida nessa questão. As relações correspondentes o que tem nesse gráfico aqui, né? Baseado naquele, y igual a k vezes x. Como que eu vejo aqui? Por exemplo, o gráfico 1, vamos falar do gráfico 1. Aqui tá P, eu não começo com y, então eu começo com P. É igual a k, que é a constante, e no caso, o x aqui está sendo substituído pela letra T maiúscula. Então, eu tenho a relação correspondente entre eles. E no gráfico 3, aqui o gráfico, aqui tá errado, gente, aqui é gráfico 3. A gente vai encontrando os errinhos, né, depois que passa para vocês. Ainda bem que tô corrigindo de novo para mostrar aí os errinhos. Aqui eu tenho o gráfico 3, que vai ser o quê? O T maiúsculo, que tá representando como se fosse o y, a constante vezes o V maiúsculo, que tá aqui, certo? Então, é isso. A nossa listinha, eu corrigi agora de 1 até o 3. Então, a gente se encontra agora quando for corrigir a parte 2,
dessa lista de proporção entre grandezas, tá? Obrigada pela atenção de vocês e bons estudos.